Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui juntinho com vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa disciplina maravilhosa que é Educação Física. Então, vamos ver qual é o nosso conteúdo de hoje? Muito bem! Aula 10, o nosso objeto de conhecimento, esportes técnico-combinatórios e o detalhamento ginástica artística. E aí, já ouviram falar sobre a ginástica artística? Se ainda não ouviu, não tem problema, porque a nossa aula é justamente sobre a ginástica artística. Vamos lá? Muito bem, e a gente já inicia aqui na nossa aula, no nosso cenário lindíssimo, e eu quero que vocês observem ali atrás. O que será que está acontecendo? Vocês sabem? Será que isso é ginástica artística? Será que é alguma prova, algum aparelho? E aí? É o que vocês irão descobrir no dia de hoje. Então, para responder primeiramente a pergunta, nós estamos aqui num cenário, num galpão de treinamento de ginástica. E para quem chutou ginástica artística, acertou, é justamente isso. Nós temos ali uma ginasta fazendo prova de barras, na verdade, treinamento, viu? Um treinamento de barras assimétricas. Vamos conhecer um pouquinho da ginástica artística? Vamos lá? Muito bem. A ginástica artística, também conhecida no Brasil por ginástica olímpica, é uma modalidade onde os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais. Movimentos estes que revelam força, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle do corpo. Observem aí um conjunto de habilidades que os nossos ginastas têm que ter, Eles devem possuir para fazer aí todas as provas, fazer todos os elementos necessários, tá bom? Vamos prosseguir? Muito bem. Agora que a gente já sabe o que é a ginástica, a ginástica artística, eu quero contar um pouquinho da história delas para vocês, tá bom? Então, olha só. A ginástica artística está presente nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição da Era Moderna em Atenas, em 1896. Os gregos da antiguidade acreditavam que a ginástica artística era a junção perfeita entre mente e corpo, e a praticavam para a manutenção da boa forma física. Ela também era ensinada como uma preparação para outros esportes, além de treinamento militar. Então, aí vocês já podem perceber que a ginástica, ela tinha um grande valor, lá na antiguidade, justamente porque ela trabalhava perfeitamente a questão do corpo, do físico e da mente, Muito bem, prosseguindo um pouco mais na história, a ginástica artística, enquanto atividade, teria surgido, segundo estudos, lá na Grécia Antiga, como forma de atividade física atlética, e no Egito Antigo, onde as pessoas realizavam acrobacias circenses nas ruas, com o intuito de entreter os transeuntes, ou seja, as pessoas que passavam por ali. Tá? Então, observem aí que na história a ginástica ela ganha aí várias versões, Vem como treinamento, depois como entretenimento, não é mesmo? Prosseguindo. Seu surgimento oficial só veio acontecer em 1811, faz um tempinho, Quando o professor Frederic, ele nasceu lá em 1778 e foi até 1852, ele fundou lá em Berlim, essa ginástica, lá na Alemanha. O primeiro clube voltado apenas à prática da ginástica. Inspirado pelo espírito patriota advindo de seu pai e pelos escritos de Mutz, também conhecido como pai da ginástica pedagógica e autor do livro Gymnastique für die... E aí tem uma palavra em inglês, Muito bem. Então, vocês viram aí que a ginástica ela não é recente
Já faz tempo, né? Observem aí o surgimento oficial, lá em 1811. Faz bastante tempo. Então, com o passar do tempo, ela foi ganhando aí outras vertentes, outras características, foram sendo feitos livros e assim por diante. Prosseguindo. Falando dessa questão das características, eu quero agora que vocês anotem realmente as características ligadas à ginástica artística. Olha só. É uma modalidade esportiva que vai envolver um conjunto de movimentos. Esses movimentos, eles vão exigir dos nossos ginastas a precisão, a força, flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio. Logo, isso quer dizer o quê? Que eles terão que ter o domínio do corpo. Essa é uma das principais características dos atletas de ginástica artística. Eles precisam combinar todas essas habilidades. Por isso que a ginástica artística, ela recebe uma classificação, né? Está classificada como esporte técnico combinatória, porque ela vai combinar a técnica, mais toda essa questão das habilidades físicas, como força, flexibilidade, agilidade, dentre outros, certo? Bom, e falando dessa questão da técnica, dos movimentos, eu quero apresentar para vocês alguns fundamentos da ginástica artística. Vamos ver quais são? Começando aqui pelas aterrissagens, né? A gente sabe que esse é um dos momentos mais esperados, que é na hora que as nossas atletas elas vão finalizar o movimento. Então, essas aterrissagens elas podem ser realizadas sobre os pés, quando elas caem com os pés fixados no chão, com as mãos também, com rotação nas costas, né? Quando elas fazem aqueles movimentos de rotação sobre o próprio corpo. Certo? Outro fundamento são os deslocamentos. O que é o deslocamento? É a arte de se deslocar, é a ação de se deslocar. Podem ser realizadas em apoio, sobre os pés e em suspensão, tá certo? Então, ela pode se deslocar de um lugar para o outro, tanto com apoio quanto em suspensão. O próximo fundamento são as posições estáticas. As posições estáticas exigem bastante aí dos nossos ginastas, tá bom? Eles podem também ser realizados em apoios, suspensões e equilíbrios. Equilíbrio, né? São aqueles movimentos onde eles fazem o movimento e tem que permanecer o tempo parado, né? São as nossas posições estáticas, sem se mover, tá bom? Outra são as rotações, que acontece muito, viu, em praticamente todos os equipamentos e aparelhos. Observem, podem ser realizadas no eixo longitudinal, no eixo transversal e no eixo anteroposterior. Ou seja, as rotações elas podem ocorrer para frente, para trás, para um lado, né, sempre no eixo, certo? Outro fundamento são os saltos, que esses aí a gente tem uma grande expectativa, né? A gente sempre está ali na expectativa do salto perfeito. Os saltos, eles são realizados com as duas pernas, com uma perna ou com as mãos, tá? Então, tem aí essa variação. Próximo são os balanços. Esses fundamentos, eles podem ser realizados em suspensão e também em apoio, né, que é o ato de balançar ali em cima do equipamento ou passando de um equipamento para o outro. Bem interessante, não é mesmo? Muito bem, agora que vocês já conheceram um pouquinho desses fundamentos, que estão ali presentes em todas as provas, em todos os equipamentos, né, da ginástica artística, eu quero trazer para vocês, eu quero apresentar para vocês, na verdade, dois grandes ginastas brasileiros. E aí, será que vocês conhecem? Aqui nós temos a Rebeca e aqui nós temos o Diogo. E aí, vocês conhecem essas duas
grandes personalidades da ginástica artística? Então, observem aí, não somente eles, como temos outros grandes atletas que levam aí a nossa bandeira a ser subida aí nos pódios, né? Em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, e também a ser reconhecida mundialmente. Falando um pouco da Rebeca, ela fez um grande sucesso ali, fez uma grande temporada nos Jogos Olímpicos de 2024, né, onde ela se tornou a atleta olímpica nacional com mais medalhas nos Jogos, após ela conquistar o bronze por equipes, a prata no individual geral e no salto, e o ouro no solo. Ela tornou-se também a primeira brasileira bicampeã olímpica em prova individual. Então, gente, a Rebeca, ela é o máximo, né? Vem evoluindo cada vez mais aí na sua técnica, nos seus movimentos. E isso é muito bom. Espero que outros jovens, outras meninas também se inspirem e, quem sabe, né, não se tornem aí depois mais uma grande ginástica representando aqui o nosso país. Mas o sucesso não é só ali na ginástica feminina, não, tá? Nós também temos aqui os ginastas masculinos, e um que representa muito bem é o Diogo Soares. Ele é ginasta e acumula muitos títulos. Chegou ao final individual geral dos Jogos Olímpicos. Ele fez uma somatória incrível ali de todos os aparelhos que ele participou e terminou a fase de classificação lá em 19º lugar e garantiu uma vaga entre os 24 melhores da competição. Não somente o Diogo, mas nós temos aí vários atletas também que fizeram e fazem história representando o nosso país. E aí eu pergunto para vocês, que tal vocês serem aí os nossos próximos ginastas? O que vocês acham? Agora que vocês já conheceram um pouquinho desses ginastas, eu quero apresentar para vocês os equipamentos e provas utilizados tanto na ginástica artística feminina quanto na ginástica artística masculina. E aí, estão preparados? Vem comigo. Muito bem. Então, já comecem observando. Eu vou começar conversando com vocês a respeito da ginástica artística feminina, das provas, né, que são realizadas por elas, que são 4, diferente dos meninos, que são 6. Tá bom? Então, a gente começa aqui pelas barras assimétricas. Observem aí. O que vocês acham? É fácil ou é difícil esse equipamento? Com certeza, bem difícil. Lembrem-se aí que as nossas atletas elas vão precisar de força, de flexibilidade, de coordenação, de toda uma destreza em relação ao domínio do seu próprio corpo, tá? Então, nessa prova, elas fazem movimentos para ultrapassar de uma barra para outra, lembrando que essas barras, elas têm tamanhos diferenciados, observem que uma está bem acima e a outra está bem abaixo, isso com certeza dificulta ali o grau dos movimentos, lembrando que eles são avaliados justamente pelos movimentos, o grau de dificuldade desses movimentos, tá? Então, observem aqui que nesse momento exato dessa prova, a nossa ginasta está usando aí algumas habilidades. Quais são elas? Que vocês conseguem observar. Primeiro, a questão da força. Será que todo mundo consegue ficar dessa forma? Se não treinar, não tem como, né? Lembrando que eles treinam bastante, elas, né? Além da força, a gente consegue visualizar também a questão da flexibilidade. Olha só a amplitude do movimento das pernas, né, dessa nossa atleta. Bem interessante, né? Então, aqui nós temos um conjunto de habilidades para que ela possa fazer qualquer um dos movimentos que tem que ser feito, né, para que ela seja avaliada. E aqui vocês podem perceber os fundamentos de suspensão, né, de rotação, dentre outros, tá? No finalzinho, a gente vê a questão da aterrissagem, né, que tem que ser perfeito. Bom, então essa é a primeira prova feminina, barras assimétricas. Prosseguindo, outra prova é a trave de equilíbrio. Observando assim, vocês acham que é fácil ou é difícil essa prova?
Quem respondeu difícil, acertou. A trave de equilíbrio é uma das provas mais difíceis ali da ginástica artística feminina. Ela é a mais. Por quê? Você tem um espacinho, 10 centímetros, para você fazer aí todos os movimentos, né? Essa trave de equilíbrio ela tem 10 centímetros de largura. Então, é um espaço pequeno, onde cabe somente o pé, né, os pés. Então, nessa trave de equilíbrio, ela vai fazer aí vários movimentos, como rotações, posições estáticas, sempre fazendo o quê? Movimentos com um grau de dificuldade bem grande para que ela possa ganhar uma excelente nota. Lembrando que essa prova, né, as nossas ginastas, elas precisam ter um domínio corporal muito grande, em todas as outras também, mas essa aqui exige bastante, porque qualquer desequilíbrio você pode cair aí da trave, né? Por isso que o nome da trave é trave de equilíbrio. A valência que mais é trabalhada é a questão do equilíbrio, juntamente com a coordenação, a força, a flexibilidade, tá bom? Então, anotem aí, trave de equilíbrio. Prosseguindo, outra prova que nós temos é a de solo, que com certeza é lindíssima, né? Eu espero que vocês já tenham tido a oportunidade de assistir. Então, a prova de solo, ela dura em torno de 70 a 90 minutos, e uma pequena diferença entre o solo feminino e o solo masculino é que no solo feminino nós temos aí a presença da música, então ela vai fazer aí todos os movimentos acompanhados da música, tá certo? Muito bem, prosseguindo a nossa quarta prova feminina, é o salto sobre a mesa. Esse aí é o mais curtinho de todas as provas. Acontece em torno de 50 segundos, é só a fase de correr, fazer a impulsão, né, e fazer o movimento em cima da mesa, né? Então, por isso que é o salto sobre a mesa. Observem aí. É uma prova que é feita tanto no masculino quanto no feminino. Então, relembrando para vocês novamente e anotando agora, nós temos como prova feminina barras assimétricas, trave de equilíbrio, solo e o salto sobre a mesa. Anotou? Muito bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer. Agora que eu já apresentei as provas, né, da ginástica artística feminina, eu quero mostrar para vocês a ginástica artística masculina. Então, como eu disse, conta com um número de provas maior, né? Aqui nós temos 6 provas, diferente das meninas, que são 4, tá? Começando pelo cavalo com alças, observem. E aí, fácil ou difícil? Com certeza difícil. Olha só a amplitude do movimento, olha só a coordenação e toda a força que ele precisa ter para fazer os movimentos. E aí tem uma curiosidade desse aparelho, tá bom? A única parte do corpo do atleta que pode tocar no aparelho são as mãos. Então, ele pode sair tanto das alças e pegar nas outras partes do aparelho, quanto nas alças, tá? A prova não acontece somente nas alças, é por todo o aparelho. E aí ele vai fazer vários movimentos. E o que é critério nessas provas masculinas? É justamente a questão da força, né, que eles empregam aí em cada movimento, em cada momento da prova. Prosseguindo, além do cavalo com alças, nós temos as argolas, que também é uma prova dificílima. Observem que eles fazem um movimento sempre em suspensão. E aí tem uma curiosidade, anota essa curiosidade, eles não podem mover as argolas. Subiu, tem que fazer os movimentos com o mínimo balançar das argolas possível, tá bom? Então, faz todos os movimentos de amplitude, de força, de salto, de rotação, sem mexer as argolas. Principalmente ali na finalização, que é o salto que eles fazem, né? Muito bem. Além das argolas, vamos lá para a nossa quarta prova, que são as barras paralelas. Lá nas meninas a gente tem as barras assimétricas, aqui nós temos as barras paralelas. Por que paralelas? Observem aí, elas estão lado a lado no mesmo nível, né? E mais uma vez o nosso atleta, nosso ginasta, tem que mostrar aí
toda a sua força, agilidade, flexibilidade, coordenação sobre essas barras, tá bom? Prosseguindo, a nossa próxima prova é a barra fixa. Aí nós não temos mais duas barras, nós temos apenas uma barra, e é nessa barra que ele tem que fazer todos os movimentos que serão avaliados, né? É lógico que tem uma sequência ali que eles pedem com grau de dificuldade e assim por diante, tá bom? Então observem mais uma vez, olha só esse movimento. É uma posição estática, né? Eles ficam por um tempinho parados aí e depois fazem a rotação para fazer um outro movimento. Exige muito trabalho e muita força. Já viram lá que está tudo relacionado à definição, né? Uma modalidade que vai envolver todas essas habilidades juntamente com as técnicas dos movimentos. Prosseguindo, outra prova que nós temos masculina, que também tem na feminina, é o salto sobre a mesa. Como eu falei para vocês, é a prova mais curtinha, ela acontece aí em torno de 50 segundos, onde nós temos só a questão da passagem do nosso ginasta, que é correr na pista, pisar ali para que ele tenha um impulso para ele fazer ali a rotação e finalizar o salto. Né? É bem interessante essa prova e deixa a gente com o nervo à flor da pele, não é mesmo? Com nervos. Muito bem. Prosseguindo, vamos com a nossa próxima. Olha aí, ó, outro bem interessante. Essa prova também tem ali na ginástica artística feminina. Mas qual é a diferença mesmo que eu falei para vocês? Enquanto das meninas tem a questão do acompanhamento musical, o dos meninos não tem. Também dura ali em torno de 70 a 90 segundos, tá bom? Onde eles vão fazer todos os movimentos que são necessários para que eles sejam ali avaliados e recebam as suas notas. Lógico, assim como todas as outras provas, o solo também tem ali os critérios que todos os ginastas devem atingir, tá bom? Muito bem, gente. Então, essas são as provas masculinas. Mais uma vez, lembrem-se, são 4 provas femininas e 6 masculinas. Lembrando que 2 provas é comum para os dois, tanto masculino quanto feminino. No feminino e no masculino nós temos solo e temos também o salto sobre a mesa. E as demais se diferenciam, tá bom? Agora, só para vocês observarem, aqui vocês viram imagem, né? Agora eu quero que vocês observem como cada uma dessas provas e equipamentos são utilizados. Acompanhem o vídeo.
aí, o que vocês acharam? Gostaram de ver algumas dessas provas? Se vocês decoraram bem aí o número de provas em cada uma, tanto feminina quanto masculina, vocês viram que faltou algumas aí para vocês observarem. Mas o que deu para perceber é que todas elas exigem bastante dos ginastas. Seja a prova masculina, seja a prova feminina, os nossos atletas, os nossos ginastas, eles têm que treinar bastante, né? E todos os dias. É uma curiosidade aí que eu trouxe para vocês. E falando de curiosidade, eu tenho mais uma. Observem aí. Assim como todas as outras modalidades, a ginástica também possui aí a sua organização, tá certo? Até porque é um esporte, uma modalidade altamente conhecida, né? Então, observem. Todas as competições oficiais de ginástica artística são reguladas pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG, que estabelece normas e calendários para todos os eventos internacionais. Lembrando aí dos Jogos Olímpicos, né, que é onde tem a competição, existem eventos próprios da ginástica artística, tá bom? As competições nacionais, ou seja, aqui no nosso país, são geralmente regulamentadas pelas diversas federações locais. Certinho? Falando um pouquinho ainda mais a respeito dessa questão das competições, eu quero apresentar para vocês as principais dessa modalidade. Como eu falei, ela não está presente somente nos Jogos Olímpicos. Nós temos aí eventos esportivos próprios da ginástica artística, tanto feminina quanto masculina, tá bom? Então, olha só, as competições que reúnem os ginastas de todo o mundo são os Jogos Olímpicos, né, que acontece de 4 em 4 anos, reúne os ginastas classificados para os eventos, para as modalidades, para as provas. E é lógico que o Brasil sempre tem os seus representantes e eles arrasaram muito nas últimas competições, né? Outro grande evento onde a ginástica artística está presente é o Campeonato Mundial de Ginástica Artística, né, que tem aí a sua existência desde 1999, lembrando que a sua realização é anual, ou seja, todo ano os nossos ginastas estão competindo. Outro grande evento é a Copa do Mundo. Não é a Copa do Mundo de futebol não, hein, gente? É a Copa do Mundo de Ginástica Artística. Bom, esse evento ele é realizado por temporada, é dividido em etapas que acontecem durante o ano. Então, nós temos aí 3 grandes eventos esportivos onde nós podemos acompanhar e assistir a ginástica artística. E eu espero que depois dessa aula vocês queiram conhecer um pouco mais, principalmente dos nossos ginastas locais, dos nossos ginastas em relação ao nosso país, que nos representam aí nesses eventos esportivos fora também. Certo? Bom, alunos, eu finalizo a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a ginástica artística e a gente se encontra numa próxima oportunidade.